Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido abençoada, apesar dos desafios, né? Que vocês possam ter contado aí com a presença de Deus a cada dia, buscado em oração, em conhecimento da palavra. E hoje a gente vai começar, né? Mais um momentinho aqui com vocês, enquanto a gente não pode se reunir presencialmente ainda, né? Não trocamos de faixa por enquanto, então para cumprir com os protocolos, aí as normas de segurança. Apesar da gente querer muito que vocês venham aqui na nossa casa, né? Estamos ansiosos para poder interagir com vocês, mas por enquanto a gente está utilizando esse instrumento que é válido também para a gente meditar na palavra, né? O tempo que a gente tira para Deus sempre é muito válido. Hoje o nosso tema vai ser Transformados pela Palavra. Eu estou só dando um oi para vocês, mas é o Jackson que vai fazer aí a analogia aí do que o assunto vai trazer para a gente, de acordo com o que foi passado, né? A apostila que a gente está seguindo nos grupos. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração, né? Que a presença de Deus esteja com a gente, iluminando as nossas mentes. Então vamos orar. Pai Santo, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco a cada dia. A Tua presença é aquilo que mais necessitamos, a Tua presença é mais do que o ar que respiramos, porque se estivermos com o Senhor, nada nos faltará, como a Tua palavra diz. Sabemos que a Tua palavra é a verdade, e ela nos guia pelo caminho que nós devemos andar, e o Teu Espírito Santo vai nos moldando, vai falando conosco, e que possamos, Senhor, hoje, mais uma vez, aprendermos mais uma porção daquilo que o Senhor deseja que nós coloquemos em prática na nossa vida diária enquanto cristãos e que possamos ser luz, Senhor, onde quer que nós estejamos. Abençoe o Jackson, que ele possa ter clareza para passar o que o estudo propõe. Também abençoa cada irmão que está reservando esse tempinho para poder meditar um pouco mais, né? Estudar um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos presenteia com a Bíblia, que durante tantos anos aí tentaram destruir, mas ela chegou até nós e nós podemos desfrutar, né? Conhecer, prosseguir em te conhecer, conhecer o teu caráter, quem tu és e o que o Senhor deseja de nós. Fala conosco, Senhor. Fala com cada irmão, toque em cada coração. É o meu pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Bons irmãos, nós iremos estudar nessa semana a lição Transformado pela Palavra, né? E já inicialmente nós vamos ler o texto desta semana, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, através desse versículo, nós podemos perceber que a palavra de Deus ela é ativa, né? Como podemos descrever essa palavra ativa? Ela tem poder de transformação. Através do Espírito Santo, Deus utiliza a sua palavra para transformar o homem, para mostrar ao homem aquilo que lhe agrada, aquilo que Deus realmente deseja para o homem. Um conceito que nós temos que tirar da nossa mente é a questão: Deus deixou a sua palavra para nos punir, ou Deus quer nos punir. Sempre muitas pessoas vêm falar comigo e demonstra essa questão, mas Deus ele quer nos punir, ele quer mostrar que realmente quem manda é Ele, que... Perdão, irmãos, nós estamos arrumando aqui. Pode continuar, amor. Que a intenção de Deus deixando a palavra dele é punir, né? Punir o homem de maneira alguma, né? Deus ele deixa a sua palavra para quê? Para que nós conheçamos o teu amor e também é uma forma de Deus nos proteger, de nos guardar dos perigos deste mundo. Ai, peraí, amor, só um pouquinho. Desculpa, irmão, está caindo aqui. Pronto. Desculpa. E Deus ele tem a intenção de nos proteger, de nos guardar. Vamos pensar naquela questão do pecado. Quando nós pecamos, quem que é o maior prejudicado? Somos nós mesmos. Não é Deus que é prejudicado em relação a isso, mas nós que somos prejudicados com a questão do pecado. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós conhecemos que há algum pecado que possivelmente nós vamos cometer ou naquele momento que possa
cometer o pecado, o Espírito Santo vem ali, fala e nos direciona, é uma proteção de Deus em relação à nossa vida. O Espírito Santo vem e fala assim, não faça isso. Por que que ele vem e fala desta maneira? Para que venha nos guardar, nos proteger. Então, desde o início até o final da Bíblia, nós temos o quê? Uma proteção, um amor de Deus em relação à nossa vida, um cuidado de Deus conosco. Por isso que nós devemos o quê? A cada dia mais conhecer mais a palavra de Deus, conhecer profundamente a Bíblia, estudar, meditar realmente na palavra de Deus. Meditar é você pegar um caderno, um espaço ali na Bíblia, escrever aquele versículo, pensar sobre aquele versículo, orar sobre aquele versículo, pedir entendimento sobre aquilo. Isso é meditação. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e aplicamos a nossa vida, nós temos a certeza que aquilo que está escrito está nos transformando, nos moldando a cada dia para ser mais parecidos com Cristo. E Deus, através da sua palavra, Ele quer ter um relacionamento com o homem. Né? É uma tecla que a gente tem batido bastante desde o primeiro dia. É o que? Deus, Ele quer um relacionamento com a gente. É interessante que a cada dia que a gente procura mais a Deus, não é que Deus esteve escondido, é que na realidade os nossos pecados, ou as nossas falhas, ou muitas vezes até a própria acusação de Satanás, vai nos deixando longe. Quantas e quantas vezes, infelizmente, nós cometemos pecados e nós demoramos para ir e pedir perdão a Deus. Não é que Deus esteja longe, mas é nós que muitas vezes por vergonha, por decepção nossa, da nossa consciência ou tantas outras coisas, nós demoramos para ir até a Deus, pedir perdão, se reconciliar com Deus. Então, quando nós pensamos nesse contexto da palavra de Deus, de ser transformado pela palavra, nós temos que primeiramente conhecer a palavra de Deus. É interessante que muitos cristãos veem tanta coisa. Hoje mesmo no meu serviço o pessoal estava falando sobre o Big Brother e tantas outras coisas, né? Mas se você perguntar alguma coisa mais específica da Bíblia, ninguém sabe. Mas do Big Brother, de outras coisas, o pessoal sabe. O pessoal gasta tempo com isso, mas não gasta tempo com o Criador, com o Pai. Né? É complicado essa questão. Então nós temos que pensar em relação a isso. Onde que nós estamos novamente colocando o nosso tempo, onde que nós estamos colocando as nossas forças, gastando as nossas energias. Nós temos que pensar em tudo isso. E novamente, né, um ponto muito importante desta lição é o que? O cuidado de Deus com o homem. Nós podemos perceber que desde de Gênesis, né? Mesmo quando Adão ali peca, o que Deus faz? Ele vem cuidar do homem, ele faz a vestimenta, ele vai em toda a trajetória com o homem, cuidando do homem. Né? Nós temos que pensar nessa questão. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. É interessante que quando eu estava estudando essa lição e fazendo um resumo aqui, né, eu perguntei para o Espírito Santo, me dá uma diferença, né, em relação a humilde e contrito, né, porque aqui Isaías fala, né, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos, né? E o Espírito Santo me falou assim, humilde, né? Quando a gente pensa na questão de humildade, aquela pessoa simplesinha, pobre, aquela pessoa assim que, eu não vou pedir as coisas para Deus, né? Eu vivo na simplicidade, e não é isso, né? A humildade nesta passagem está se referindo que a pessoa, aquele que está apto a obedecer, né? Então, um coração humilde é o quê? Quando Deus vem falar algo, né, a pessoa não cogita em pensar duas vezes. A pessoa não cogita pensar, não, isso é impossível para mim, eu não quero fazer de maneira alguma. Naquele exato momento, a pessoa já começa a obedecer a Deus. Então, a pessoa humilde é uma pessoa que não coloca os seus desejos acima de Deus. Tá? Não é que o cristão não possa ter sonhos, ter desejos, de maneira alguma, não estou dizendo isso.
O que eu estou querendo me referir é que quantas e quantas vezes Deus utiliza a Bíblia, utiliza a pregação para nos repreender, para nos ensinar e fala coisas específicas na nossa vida. E Deus fala, para de fazer isso. E a gente só vai parar de fazer no mês que vem. Então, continua com aquele mês pecando, ou fazendo algo que está desagradando a Deus, né? Ou mesmo uma atitude, né? Uma mudança de coração, mudança de mentalidade, e a gente demora em responder a Deus. Então, a pessoa humilde nesse contexto é o quê? Uma pessoa que, naquele exato momento que Deus falou, naquele exato momento que ela teve aquela revelação especial de Deus através da palavra, ou da pregação, ela começa a obedecer a Deus. E um coração contrito é um coração arrependido, um coração manso, apto em fazer a vontade de Deus. Deixa eu arrumar aqui enquanto você bebe. Nós temos a nossa vontade? Nós temos sim. Né? Nós temos tantas vontades, tantos desejos, mas um coração contrito é o quê? Nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar. Em vez de uma coisa simples, né? De a gente pensar, em vez de nós olharmos o nosso WhatsApp no primeiro horário, né? Quando nós acordamos, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos passar um tempo com Deus. É engraçado que quando nós temos médicos ou nós temos um compromisso antes do nosso horário, aquele horário que é costumado a gente acordar, a gente acorda com disposto a fazer aquilo. Mas quando é um horário que a gente determina que vai orar 1 hora antes de ir para o trabalho, meia hora antes, o corpo já começa a fazer uma luta. Você não consegue levantar, começa a dar preguiça. Então, é um exemplo simples, né? Fazer a vontade de Deus. Então, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Uma maneira simples de buscar o reino de Deus primeiro é esse tempo que você tem com Deus. Assim, um exemplo simples. É claro que existem outras questões aí, mas uma maneira simples que dá para todo mundo fazer é o quê? 30, 40 minutos, levanta um pouquinho mais cedo e vai orar. Vai colocar o seu dia diante de Deus, colocar as suas dificuldades. Quantas pessoas, né, como nós também, temos conflito entre pessoas, conflitos no nosso trabalho, ou tantas outras coisas que vêm à nossa mente, tantos medos que nós temos durante o dia, mas nós temos o amigo, o Senhor Jesus, nós temos o nosso amigo, o Espírito Santo, que está ali, apto para nos ajudar. E muitas vezes nós não fazemos. O que nós vamos fazer? Vamos olhar o que tem no YouTube, vamos olhar quem deixou uma mensagem de bom dia, bom dia, bom dia, né? E esquecemos de Deus. Então, nós temos que ter este coração apto a obedecer a Deus e apto a fazer a vontade de Deus, né? Outro ponto muito importante, né? Por que Deus deixou a Bíblia? Por que Deus deixou a Bíblia? A Bíblia foi deixada por Deus para quê? Para que nós conheçamos a Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus. Existem outra maneira de conhecer a Deus? Sim, através da oração. Mas através da palavra de Deus nós sabemos a maneira que agrada a Deus, a maneira que desagrada, como Ele agiu em toda a história, como Ele utiliza as pessoas, desde aquela pessoa mais simples, né, que podemos dizer, desde um rei, né? Então nós temos todo o conhecimento através da palavra de Deus. E a nossa esperança está na palavra de Deus. Quando nós ceiamos, nós lembramos de um ato, mas nós estamos lembrando de outro, que é a volta de Jesus Cristo. Então, sem a Bíblia nós não conheceríamos isso, nós não teríamos a ideia de tudo que ainda está por vir, de todas as coisas que acontecerão, né? E também nós podemos colocar pontos positivos, né? Muitas pessoas falam, mas as coisas que virão só virão coisas ruins, né? A igreja vai passar pela grande tribulação, não vai, se for, guerra, tudo, vai passar a sofrer, né? E a questão muitas vezes nem é essa, né? A questão é que nós temos que pensar naquilo que Deus já fez, né, pela humanidade, que está escrito na palavra de Deus,
ainda que Ele vai fazer o que Ele está fazendo, né? Quando nós vemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós iremos morar com o Senhor Jesus Cristo, que novos céus e nova terra serão feitas para quem? Para nós, para os salvos. E eu sempre falo, né, que a salvação é uma coisa tão simples, né? Basta a pessoa apenas verdadeiramente escolher a Jesus Cristo e confiar nele, né? Sem a palavra de Deus a gente não teria esse conhecimento. Nós não teríamos conhecimento da salvação, do amor de Deus, o que Cristo fez por nós na cruz, que é um grande amor revelado por nós. Nós não temos a ideia, né? E a Bíblia foi feita para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. É igual no primeiro vídeo, né? Na primeira aula que nós tivemos, nosso primeiro encontro, nós poderíamos escrever um evangelho, o evangelho segundo Jackson, o evangelho segundo Grazielli, mas existe o evangelho, né? É verdadeiro, o evangelho para que nós possamos aprender mais de Deus, a viver de acordo com a vontade de Deus, a fazer as coisas que agradam a Deus. Mas Jackson, por enquanto você só tem falado coisas repetidas. Pois é, coisas repetidas, mas quantas coisas repetidas que nós não praticamos. É interessante isso. Mas eu sei de tudo isso. Pratique. É simples, é só você colocar em prática, já que é interessante que, né, nós já sabemos quase de tudo. Se perguntar para uma pessoa, eu já sei de tudo, mas você pratica? Pratico nada. É interessante essa questão. Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Inclusive eu entro no mesmo grupo, né? Mas muitas vezes nós somos fariseus, falsos mestres, que infelizmente criamos uma proteção e achamos que estamos certos. Então, quantas e quantas vezes, né? Eu lembro uma vez que o Espírito Santo falou comigo, Jackson, você vai ficar sem, você vai fazer um jejum, e eu quero que você fique 50 dias sem ver nada de YouTube, sem nada dessas coisas. Entendeu? E para mim foi quase a morte, entendeu? Porque assim, eu gosto de ver as coisas na internet e tantas outras coisas, mas para ver como que a nossa carne luta todos os dias, né? A nossa carne não quer Deus, ela quer as coisas deste mundo, né? E muitas vezes nós que estamos aqui, nós damos ouvido à nossa carne e nós, infelizmente, chegamos até a negar a Cristo. Infelizmente, então nós temos que prestar atenção no modo de vida que nós estamos levando. Aquilo que sai da nossa boca está agradando realmente a Deus? Está glorificando o nome de Deus? É interessante, né, que está crescendo um movimento assim, evangélico, vamos dizer, que tudo é de Deus, né? Todas as músicas que existem é de Deus. Todas as igrejas são de Deus. Entendeu? Então, será que agrada a Deus realmente ouvir um samba que só fala coisas promíscuas, que realmente degrada a Deus? Será que isso é realmente de Deus? Será que isso agrada a Deus? Mas existem outras letras bonitas, tal. Então, mas será? É uma questão de orar, né? 1 Pedro 14 e 16. Aqui. Não, João. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que Pedro, porque aqui tem Pedro, mas não é esse, ó. Vou resumir essa passagem que eu esqueci de marcar aqui. 1 Pedro 14, 16 diz assim, o contexto diz assim: quanto mais aprendemos de Deus, mais devemos viver diante dele, viver como lhe agrada. Né? Seria, vamos dizer assim, vamos uma linguagem simples. Você conhece Deus? Você quer participar do time de Deus? Então vista a camisa. Vista a camisa da empresa de Deus. Seria mais ou menos isso. Então, não tem meio termo, não existe meia salvação, não existe meia perdição, não existe meio salvo, não existe meio perdido. Ou você é salvo, ou você é perdido. Ou você fala a verdade, ou você fala mentira. Então não existe essa questão de meio, né? Eu acho que o meio agrada a Deus. Não existe, ou você agrada ou você desagrada. E a palavra de Deus diz isso, né? Em Apocalipse, que o morno, né? Uhum. Porque você não é nem frio, nem quente, né? Então essa questão nós temos que pensar, colocar na balança. São coisas que
É interessante essas lições que fazem nos pensar sobre os pontos ah, os pontos da nossa vida que nós estamos levando. Será que isso está realmente agradando a Deus? Será que aquilo que eu estou falando, que estou pronunciando, aqueles meus atos, realmente está agradando a Deus? Será que as minhas atitudes são de salvos ou não? Né? Então nós temos que verificar, fazer uma análise, né? Uma auditoria na nossa vida e verificar realmente se estamos agindo conforme a vontade de Deus ou não. 2 Timóteo 3,16. Lê novamente, amor, fazendo um favor. 3,16 aqui, ó. Isso, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O que é repreensão? O que é a repreensão de Deus? A repreensão é quando Deus mostra que você está cometendo algo errado. Esta é a repreensão de Deus. Quando nós analisamos a Bíblia, como no início eu falei, Deus ele vem nos mostrar o pecado para quê? Para que nós nos arrependamos, nos consertamos e estejamos no caminho certo. Deus, como eu sempre digo, ele quer o que? Um relacionamento. Quando Deus vem e nos repreende, ele não está querendo nos ferir. Ao contrário, ele está querendo nos proteger de algo perigoso, que é o pecado. O pecado é perigoso. Não adianta falar que eu só menti. Qual a diferença da mentira de um adultério? Qual a diferença do adultério para alguém que matou, tirou a vida de alguém e tantos outros tipos de pecado? Não existe nenhuma diferença. Pecado é pecado, né? Esse pecado tem consequência. Até essa semana eu estava conversando com a Gra, né, a questão do pecado de Adão, né, sobre a questão também da nossa família, a responsabilidade do homem, né? Não estou dizendo que quando a mulher peca não tem consequências na família, claro que tem, mas o homem quando peca dentro da família existe uma consequência maior que afeta a esposa, afeta os filhos. Então você que é homem, você que está me ouvindo neste momento, se arrependa, para de pecar. Tem pecado oculto, tem pecado de pornografia, de masturbação, peça perdão agora a Deus. Mude seus caminhos, muda o seu jeito de olhar a internet. Se é o YouTube que te faz te pecar, tira esse aplicativo. Se é qualquer outro meio, se é até o próprio celular, compra um celular pequenininho, sabe? Aqueles antigão mesmo, que não tem nem vídeo, entendeu? Mas tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. É melhor muitas vezes viver sem vídeos de YouTube, Instagram, Facebook, o que for, e entrar no reino dos céus, do que você ter um celular de 2, 3 mil reais aí, ou R$1.000, sei lá, e ir pro inferno. Achar que você está salvo, né? E tantas outras coisas, e sei lá. Então é hora de olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você e realmente vasculhar. Não, eu estou pecando na pornografia. Eu não consigo parar de pecar nessa área. O que eu vou fazer? Senhor, misericórdia, eu vou fazer jejum, eu vou orar. Vou ficar sem internet, eu vou ficar um ano sem internet, eu vou ficar um ano sem nada, Senhor. Mas eu quero que esse desejo que vem no meu coração mate, seja morto. Nós precisamos realmente de ajuda muitas vezes. Lá em Tiago fala que nós devemos ir até algum irmão que você confie, vai lá, peça para ele orar por você em relação a este pecado que você está cometendo. Você vai ser curado deste pecado. Mas você tem que tomar uma atitude. Pecado tem consequência. Mas a consequência é Deus que colocou. Não, é um ciclo natural. Se você cortar um galho, você acha que o galho de uma árvore não vai morrer? E assim, interessante essa questão, que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque igual você falou, né, por exemplo, cortar um galho, né, aí você percebe que você cortou e vamos supor, você pecou, aí você fala, Senhor, me perdoa. Deus vai te perdoar, mas o galho não vai deixar de cair. Sim. Né? Então, assim, por mais que a gente peça perdão, se arrependa e tal, Deus nos perdoa, acredito que risca do nosso livro, tudo, mas assim, tem uma consequência, então seria interessante a gente se antecipar a essa situação, né? Porque todo mundo tem a escolha, né?
É interessante assim que quanto mais intimidade que você tem com o Espírito Santo, mais ele, naquele momento que você vai cometer um pecado, alguma coisa que desagrada, ele vem e fala com você, né? Até cito uma vez, né? Assim, eu trabalhava numa empresa aqui em Bauru e quando trabalha bastante homem tem bastante brincadeiras tal, e tinha um senhor que tinha um problema na coluna lá. E a gente estava brincando em relação a isso, tal, e o Espírito Santo veio e falou comigo: e se fosse seu pai, você ia fazer desse jeito? Você ia tirar sarro? Você ia gostar que alguém tirasse sarro do seu pai desse jeito? Não que eu estivesse tirando sarro do rapaz, mas estava participando ali. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, em relação àquilo que a gente fala, aquilo que está dentro do nosso coração, né? Quantas e quantas famílias aí têm problemas, né, de relacionamento, com casamento. Homens, pega a sua mulher, vai, antes de dormir, vai orar junto com ela. Apresenta seus sonhos, seus medos que você tem. Da mesma coisa, ouve a sua esposa, ouve o seu filho. Eu sempre converso com pessoas, faço do mesmo modo que os judeus fazem. Na sexta-feira, chama todo mundo, faz um pequeno culto lá, põe a mão na cabeça da esposa, abençoa a esposa, põe a mão na cabeça do filho, abençoa o filho, entendeu? Olha o que você está fazendo dentro da sua casa. Olha realmente se você está abençoando a sua casa ou se você está amaldiçoando a sua casa. Entendeu? Nós temos que olhar para isso. Aproveitando este momento, se você tiver um pedaço de papel, um caderno que você esteja anotando, escreva neste momento 5 pecados que você está cometendo. Classifique lá. Se você tem um pecado que as outras pessoas não podem ver, escreva em código. Vá lá no seu quarto e ore neste momento. Ore, peça perdão a Deus. Faça uma reconciliação com Deus. Reconcilie-se com Deus. Mas você talvez pode pecar, talvez sim. Mas tudo é atitude. Né? A Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor. Né? Mas que Deus, ele, naquele momento de tentação, ele nos dá o que? A saída. Sempre haverá uma saída. Quantas e quantas vezes você vai pecar, naquele momento que você vai pecar, que você já não está aguentando mais, alguém te liga, alguém chega, é Deus enviando a providência, é Deus te ajudando. Então não negligencie nada, esteja atento àquilo que Deus está falando com você. Com a repreensão, Deus quer que nós venhamos parar de pecar, que nós venhamos andar do jeito que agrada a Deus. E Deus quer um relacionamento. Quando muitas vezes eu chamo a atenção da minha esposa, não é porque eu não amo ela. Né? Quem está de fora está tendo outro ângulo, está vendo de uma maneira diferente. Então, quando eu vejo minha esposa estar em perigo, o que eu falo? Eu chamo minha esposa e muitas vezes até repreendo ela. Muitas vezes ela fica triste comigo, fica. Mas é o quê? É um ato de amor, de carinho, falar: amor, ó, é assim, eu acho dessa maneira, o que você acha? Muitas vezes até de maneira até ríspida, né? Mas não é porque eu não a amo, de maneira alguma, mas é porque eu estou vendo de fora que pode acontecer algo, ou muitas vezes até passei, né, por aquilo e eu quero protegê-la, quero guardar ela. Imagina Deus. Imagina Deus ali que vê, que já conhece você, que já está escrito sua história, que sabe o final de todas as coisas. Você acha que Deus não envia os anjos ali? É claro que envia, mas precisa de uma atitude, precisa de uma mudança de pensamento, né? Nós iremos também falar sobre correção, Hebreus 12, 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça no que por ele tem sido exercitado. Correção. Vamos lá lembrando novamente. Deus quer punir você? Não, de maneira alguma. Se Deus quisesse punir, não tinha enviado Cristo. É a primeira coisa que você tem que pensar. Se Deus falar: não, agora eu vou punir a humanidade, então, Senhor Jesus, você não precisa descer, não, fica aí. De maneira alguma. Deus enviou a Jesus Cristo, enviou a salvação, enviou um meio para que nós pudéssemos ser
salvos. Então, Deus não quer punir a humanidade, Deus quer ter um relacionamento com a humanidade. Isso nós temos que colocar, deixar bem claro, Deus ele quer o seu bem, somente o seu bem. Então, o que nós, a diferença entre repreensão e correção? A repreensão seria o quê? Não faça isso. É da mesma maneira, por exemplo, quando nós falamos para o nosso filho, filho, não faz isso, né? Porque vai acontecer isso, 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 isso. É uma repreensão. A correção é o quê? Faça deste modo. Então, quando Deus não está corrigindo, Deus está fazendo o quê? Eu quero que você faça desse jeito. Antes você apenas falava palavrão. Hoje você não vai mais falar palavrão. Antes você adulterava. Agora você vai ter o quê? A sua esposa, você vai caminhar certinho com sua esposa e tantas outras coisas, né? Antes você falava mal de alguém. Agora o que você vai fazer? Naquele momento você vai abençoar aquela pessoa. Em vez de, mas ela pisa em mim, ela me maltrata. Você apenas vai abençoar aquela pessoa. Essa é a correção. Isso que eu estou falando engloba toda a questão de conversão, de salvação, né? É claro que um salvo peca? Sim, um salvo peca. Mas naquele momento que a pessoa peca, tem que haver ali, naquele momento, né, um sentimento ruim que você pecou, um sentimento ali que desagrada a Deus. Não depois de 2 meses que você pecou, agora eu estou sentindo agora que alguma coisa no meu coração. Não, então tem alguma coisa errada. Desculpa, meu irmão, minha irmã, que você está ouvindo isso aí, mas tem alguma coisa fora aí do trilho aí de Deus, né? Nós temos que pensar, nós temos que, eu sou cristão, mas eu só vou no culto domingo. Eu sou cristão, mas eu bebo uma pinguinha escondida do pastor. Eu sou cristão, mas debaixo da minha cama está cheio de coisa errada, né? Então nós temos que analisar pontos. Será que Cristo faria isso que você está fazendo neste momento? Será que Cristo, estando diante de você, você apresentaria, você falaria deste modo com Cristo? Né? Outra questão é a reverência diante do Senhor. Eu trato o meu Senhor Jesus como o meu melhor amigo, como também o Espírito Santo. E como o meu melhor amigo, eu também respeito ele. Eu não posso falar com o Espírito Santo de qualquer forma, com Deus de qualquer forma. Deus não me trata de qualquer forma. Por que eu vou tratar Deus de qualquer forma? Né? Então, voltando à centralidade da lição, né? Que é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus nós conhecemos todas essas questões. Sabemos o que está certo na nossa vida, que é aquilo que os pontos realmente que nós estamos acertando com Deus e aqueles pontos que nós estamos errando com Deus. Jackson, mas agora vai ser difícil realmente agradar a Deus, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Novamente, o Espírito Santo está para te ajudar. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Peça ao Senhor Jesus Cristo que lave a sua mente de todo pecado, seu coração de todo pecado. Peça para que o Espírito Santo te dê, por exemplo, o problema é meu serviço, lá que através do meu serviço eu estou falando muita besteira. Então peça para Deus te dar outro serviço, tirar de lá. Entendeu? Mas se você vai para outro serviço e você continua com os mesmos atos, o problema não era o serviço, era você. Exatamente, Deus tem que tratar a gente, né? Então, a questão é que você tem que analisar, escrever. Por exemplo, esse aqui é o caderno de estudo, mas aqui em casa eu tenho um monte de caderno que eu vou escrevendo, que eu escrevo sonhos, oração, estudo. Então, cada um é de uma forma. Eu gosto de escrever. Que quando, por exemplo, infelizmente quando a gente está lá um pouquinho embaixo com Deus, eu pego meu caderno de oração e falo, não, mas Deus me respondeu isso aqui, mas Deus falou isso comigo aqui, mas isso aqui, então são coisas pessoais, cada um tem uma forma. Eu criei essa para ter mais relacionamento com Deus, claro que com oração, com a leitura É um diário bíblica. de fé, né? É vários, na verdade, vários diários de fé que você tem, é um instrumento, né? Mas cada um tem uma maneira. Por exemplo, tem pessoas que preferem orar com louvores, né?
e tantas outras coisas. Então são maneiras que cada um vai fazendo, vai se adaptando, né? Mas tenha o seu momento com Deus, o seu momento de relacionamento com Deus, né? É, uma coisa interessante, assim, não que a gente vai parar a nossa vida, né? Não, é a mesma coisa como os Tessalonicenses. Ah, Jesus vai voltar, então agora eu não vou trabalhar mais, vou ficar sentado aqui esperando a volta de Jesus. Não, não é isso. Existia um processo. Da mesma maneira, agora eu não posso pecar, vou ficar engessado aqui, que tal? Não, não é assim que Deus quer. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais assim é algo que eu não consigo explicar, Amadurece, né? né? Assim, é tipo uma limpeza que vai acontecendo na sua vida, né? De um dia para o outro, mais você não vai xingar mais. De um dia para o outro, você não vai ter mais aquela vontade, aquele desejo de desagradar a Deus. Você vai já pensar, Senhor, isso não te agrada, então não quero desagradar, porque vou ficar longe de ti. Não que é tão complicado quando a gente peca, não é que Deus saiu, Deus foi embora.